Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, o J Privado. Marcolino Moco diz que não é justo culpar a UNITA pela governação dos últimos 20 anos. MPLA nunca irá mudar por ter criminosos de estimação muito úteis para o partido. Por Fernando Vumbi. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega a você, a TV aqui no Bajulão Semana. E a família? Segundo escrever aqui o site, né? Angola 24 horas. É isto mesmo. Marcolino Moco diz que não podemos culpar, ou melhor, não é justo culpar a UNITA, né, pela governação dos últimos 20 anos. E não é mesmo, tá a entender? É basicamente isso. Mas antes de entrarmos aqui na matéria, eu quero pedir para você, internauta, patriota angolano, você que não tem registro eleitoral, vá adquirir o seu registro eleitoral. Você que tem, mas está desatualizado, vá atualizar o seu registro eleitoral. É muito importante, ok? Porque só assim conseguiremos votar na alternância. Só assim conseguiremos votar em Adalberto Costa Júnior. Por quê? Porque ele é o homem que nós confiamos, é o nome que nós conhecemos e é o presidente que nós queremos para governar esse país. Então, vá atualizar seu registro eleitoral ou vá adquirir seu registro eleitoral, ok? Vocês que querem ter contato com o J Privado, é só vocês irem na descrição do vídeo. Tem lá o primeiro link na descrição, é o meu Instagram. Me siga, que é muito importante. Então, sem mais blá blá blá, vamos aqui para a notícia. E a família? Como eu disse lá no começo do vídeo, é isso mesmo. Marcolino Moco diz que não é justo culpar a UNITA pela governação dos últimos 20 anos. Está a entender? O antigo primeiro-ministro angolano, Marcolino Moco, disse que em muitos debates que houve, alguns intervenientes insistem que os problemas graves que o país enfrenta hoje derivam da bipolarização política do país entre o MPLA e a UNITA, adiantando que não vê assim as coisas. Eu também não vejo assim. O MPLA é incompetência, é isso mesmo do MPLA. Fonte Angola 24 horas, vamos lá ver aqui a matéria completa. Que seguir. De acordo com Marcolino Moco, não é de todo em todo justo dizer que a UNITA, arredada da guerra de cujos estragos foi, em certo sentido, corresponsabilizada, com o governo do MPLA, possa ser, hoje, responsabilizada pela governação dos últimos 20 anos. Também começa-se a ouvir muito a expressão masoquista do tipo, somos todos culpados, referindo-se ao facto de muitas das franjas da nossa sociedade não reagirem perante atos flagrantes de injustiça e a instrumentalização da descarada da comunicação social e da justiça, refere Moco. O analista sublinhou que antes disso, há mesmo o caso generalizado de elementos da sociedade mais inconformados com o rumo das coisas, que são veementemente desestimulados pelas famílias e amigos, para não agirem ou sequer pronunciar-se sobre o que quer que seja, não fiquem sem um pãozinho para relativizar a fome ou não lhes aconteça mesmo o pior. Ontem, realçou, intervindo numa conferência intitulada Repensando Angola, Caminhos Certos para a Paz e o Desenvolvimento Sustentável, organizado pela Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CIAST. Com a ajuda da Igreja Norueguesa, não tive dificuldades em apontar quem são os responsáveis da situação calamitosa que se vive e dos medos que invadem os espíritos, mais uma vez e desnecessariamente. Segundo Marcolino Moco, passada a fase de guerra, os responsáveis são os que têm governado Angola durante estes últimos anos, com todos os recursos que lhes têm passado pelas mãos, sendo o maior o próprio calar das armas. Não vamos tergiversar. Quem nos tem semeado tantos medos com mortes estranhas de que não se esboça uma explicação, como a do Engue, Mfulo Pingalando Vitor, prisões lúgubres como a de Zikamutshima, julgamentos estranhos como o de um religioso calupeteca e destituições induzidas do poder tradicional como a de um outro calupeteca rei do Bailondo. Com alguns desses casos tendo lugar depois de gestos de pacificação sobre factos do passado, como o início da regularização do caso 27 de maio, algo que só pode merecer credibilidade de genuinidade se emergirmos, de facto, num presente reconciliado? Questionou. Observou no entanto que, mesmo quando estava claro que no tempo em que se experimentou uma forma mais estadista de atuação, o presidente João Lourenço teve a sua vitória eleitoral para 2022 tão claramente garantida, o homem e todos aqueles que acham que desse lado têm sempre razão, preferem a trongunguice do assassinato de caráter. Ficaremos por aqui?
dos adversários políticos e da banalização do trapaça política que lhes baixa extraordinariamente o resultado das sondagens. Acabei de ler um post do incansável interventor público, o meu amigo mais novo Ismael Mateus, que diz ter saído do mesmo encontro desencantado, por só ter ouvido mesmices da crítica sem soluções. Disse: o antigo primeiro-ministro disse que uma das jovens participantes pode ter dado a resposta, falar o que, se não temos onde possamos ser ouvidos. Eu falei da necessidade de ressuscitar similares de associações apartidárias que não deviam ter cessado a sua atividade antes e depois da guerra e que ficaram bem sossegadas depois do fim do eduardismo, antes do fim da breve primavera lourencista, coiepas, ACAs e AMCs, para tentar convencer, na paz e tranquilidade, os poderosos desses últimos 20 anos de paz, que é possível exercermos as nossas disputas políticas sem acelerações artificiais de conflitos e arranjar culpados que sejam só os outros. Não é boa proposta, esta? Claro que não é de se esperar grandes vontades de quem tem extraordinários instrumentos de consulta, como o Conselho da República, e não os usa para questões essenciais, denunciou. Mas, acrescentou, da cidadania, especialmente a anciã, não se devia esperar por um cruzar ou baixar de braços. Penso. Agora, o site Lil Pastanil escreve aqui por intermédio do Fernando Vumbi. É isto mesmo, a MPLA nunca vai mudar por ter criminosos de estimação muito úteis pelo partido, né? Há quem conhece bem os meandros desta ditadura, né? A travestida de democracia, da roubalheira, da dilapidação das riquezas do país e como eles se entendem, até mesmo de olhos fechados uns contra os outros. Assim, com um alto grau de solidariedade e firmeza entre eles, não pode, né, nunca esperar que o este ou MPLA alguma vez mude enquanto alguns dos poucos nossos conhecidos estiverem vivos. Há um grupo que tem sido o garante de todo o mal que o MPLA tem causado ao país e aos angolanos. E enquanto eles viverem dentro e fora do regime, com ou sem cargos, né, são sempre de extrema importância para a manutenção desta estratégia de gestão do país pelo MPLA, baseada na falta de transparência, violência, roubos e até assassinatos dos contras, assim como desempenha sempre um papel importante nas fraudes eleitorais. São esses os criminosos úteis para o MPLA que considero que de estimação, que mesmo na sombra da distância suas assinaturas ainda valem ouro, diamantes e até créditos bancários sem devolução. Quantas vezes a morte de 100 não trouxe a felicidade para milhões, por mais bizarro que possa parecer? Mas olha que há os que vivem e o sofrimento que eles causam aos outros se torna insuportáveis, tal o que não aconteceria que se eles não estivessem vivos ou fossem vítima de um aborto. Quem nunca ouviu que a guerra, em determinadas situações, acaba por ser um mal necessário, mesmo se conhecendo as consequências dolorosas de uma guerra? E quem nunca ouviu que a intolerância também tem um lado positivo? Quando ela é usada para ser implacável contra os corruptos e contra todo o comportamento indecoroso que atropelam os direitos humanos, né? É uma grande parte desses um dia desaparecerem completamente, não só da vida política, mas como deste planeta. Talvez não poderá surgir uma outra geração dentro do MPLA mais sensível ao sofrimento do povo e não que atinge esse nível e grau de crueldade e brutalidade nos dias de hoje. Eu li um livro que falava de uma jovem que só começou a sentir feliz depois que o seu morreu, dado o sofrimento que este lhe causou em toda a sua vida enquanto viveu. Quem imagina o que ela viveu e suportou do pai, enquanto não teve como achar estranha essa felicidade da jovem? Aliás, eu sou de opinião de que para um governante ruim, um caixão ruim, não é nada para o mal que se reserva para este. Fazer sofrer tanta gente assim, deste jeito, quase 50 anos, é mais do que ultrapassar de todos os limites. Oxalá que um dia desaparecem e deixem o povo em paz. Agora aos moralistas da última carruagem, que não venham cá com o papo furado de que não deve desejar morte, seja quem a for. Quem disse que a morte às vezes não chega a si mesmo a ser verdade o princípio da felicidade de quem só nasceu, cresceu e quase está condenado a morrer sofrendo? Eu não encaro a morte como um fantasma,
pois é a única certeza de que temos a vida a qualquer dia vai acontecer com qualquer um de nós. Por Fernando Vumbi, Fórum Livre de Opinião e Justiça, por Fonte Lil Pasta News. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe fazer, se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem, porque isso também é notícia. Vocês não sabiam, estão sabendo a parte de nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família de Santos, para aprender a família Neta, a família de Lula continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião que é muito importante. Tamo junto, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga.